Fala, gente boa! Bom, a exemplo do que aconteceu na semana passada, eu iniciaria a nossa última prosa, a nossa última conversa do primeiro mês de 2023 de uma maneira, digamos, diferenciada. Então, talvez eu demore um pouco, tá? Aguardem só um pouco. Vamos ver se eu já pego de prima, né? Aguardem só um pouco, tá? Ah, sim, eu consegui. Essa música, tá? Que está começando a tocar, o nome dela é Entra e Sai de Amor, do Altair Veloso. Para quem não sabe, essa música ela fez parte, tá? Da novela super famosa, super consagrada, Rock Santeiro. Um pouco mais adiante eu contaria um pouco mais a respeito dela. Tá? Música lindíssima. Entra e Sai de Amor, de Altair Veloso. As cenas de Rock Santeiro. Lídia Bronze, no seu vigor dos seus 25 anos de idade, né? Belíssima aos 25 anos de idade. E esse aí é o falecido, já saudoso Cláudio Cavalcante, né? Falecido em 2013. Grande ator. Aí começa propriamente a música. Para quem se lembra, né? Quem tem uma memória para elefante nenhum botar defeito, tá? Ela interpretava a filha, né, do senhorzinho Malta, o todo-poderoso, né, o coronel do pedaço, né, de Asa Branca, cidadezinha fictícia da história. Né? E ele era o padre, né, o padre da cidadezinha, né, o padre Albano. Ela era Tânia, Tânia Malta. Né? Poesia pura, né, pelo que vocês estão ouvindo, né? Inspiradíssima de Altair Veloso. É o todo-poderoso senhorzinho Malta, né? Grande Lima Duarte.
Bom, pessoal, agora chegou o momento das explicações, tá? Bom, como eu havia mencionado, obviamente, tá, essa música ela fez parte da trilha sonora de Rock Santeiro, aquela novela famosíssima que foi exibida, foi ao ar entre junho de 1985 e fevereiro de 86. Uma novela que marcou a época, como todos sabem, inclusive ditou moda, por incrível que pareça, a mulherada da época procurou imitar a personagem da viúva porcina, ou seja, se vestir de maneira tão espalhafatosa quanto a personagem, enfim. Eu mostrei, exibi esse clipe a vocês, porque, obviamente, um país mega, ultra, mega, super, hiper, seja lá qual nome vocês queiram dar, conservador e católico como o Brasil, né? Essa trama, essa pequena história, né, da filha do coronel local, né, a Tânia Malta, que se apaixona pelo padre, eles acabam tendo um caso. Isso, obviamente, gerou uma repercussão gigantesca, quase 40 anos atrás, né? E ainda mais há quase 40 anos atrás. E isso reacendeu aquele velho e eterno debate, né? Se o celibato, aquela proibição dos padres se casarem, se isso deve continuar ou não. E essa trama, né? essa trama, cuja belíssima música eu acabei de mostrar a vocês, ilustrou muito bem, né? A filha do Todo-Poderoso do lugar que se apaixona pelo padre, isso ajudou vamos dizer assim, a botar mais lenha na fogueira dessa velha discussão, desse velho debate. Mas polêmica à parte, para quem não sabe, o Altair Veloso, que cantou essa música tão inspirada, nesses versos tão românticos, tão poéticos, tão inspirados, para quem não sabe, ele é compositor, tá? Ele até chegou além dessa música, ele chegou a gravar 4 discos entre 1980 e 1988. O disco mais recente dele é Paixão de D'Artagnan, caso eu não esteja enganado, que é de 1988. Então faz um bom tempo que ele não grava mais, né, o Altair Veloso. Então, embora ele tenha a discografia dele seja bem reduzida, se limite apenas a 4 discos, estima-se que ele tenha composto até hoje mais de 450 músicas. A Elba Ramalho, Emílio Santiago, Zizi Posse, uma infinidade de artistas gravaram músicas compostas pelo Altair Veloso. E o trabalho dele, do Altair Veloso, é muito influenciado pela cultura africana, principalmente pela religiosidade dos antigos escravos, que os escravos eles trouxeram ao Brasil. Então a cultura africana, principalmente a religiosidade dos africanos, é muito presente nas composições do trabalho do Altair Veloso. O Altair Veloso ele é dono do próprio estúdio, ele foi jurado em um concurso musical durante um certo tempo, ele trabalhou como músico no Festival de Montreux, na Suíça, que é um dos maiores festivais de música do mundo. Enfim, ele tem um trabalho bem respeitável e ele é natural de São Gonçalo. Para quem não sabe, São Gonçalo é uma cidade vizinha de Niterói, na região da metropolitana do Rio de Janeiro, obviamente, e que é uma cidade com aproximadamente 1 milhão e 100 mil habitantes. É a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro e a 16ª maior cidade do Brasil. E é um dos maiores polos, se não o maior polo industrial do estado do Rio de Janeiro. É conhecida como a Manchester Fluminense, né? Essa é a cidade de São Gonçalo, a cidade natal do nosso amigo Altair Veloso. Mas, afinal de contas, o assunto, a prosa de hoje é sobre novela, sobre rock santeiro, sobre Altair Veloso, enfim. Não, até porque eu não entendo rigorosamente nada de novela. E, bom, como todo mundo sabe, mais do que óbvio, o foco aqui da TV Alameda Cultural é a história de Joinville. Mas vocês com certeza estão perguntando, mas o que raio isso tem a ver com a história de Joinville? Bom, eu mostrarei a vocês, né, como sempre, né, para não perder o hábito, essa foto aqui, ó. Vocês estão enxergando? Bom, esse senhor aqui, ó, um cara de quem acabou de assistir Joinville 0, Brusque 1 pelo Campeonato Catarinense, com uma cara, digamos, não muito lá amistosa, foi simplesmente o primeiro padre da história de Joinville, o padre Karl Bergerhausen. Não, eu não xinguei o pobre coitado do padre, não xinguei esse senhor. Bergerhausen era o nome dele, era o sobrenome nada fácil aqui do padre, tá?
Obviamente, como eu acabei de mencionar, ele foi o primeiro padre da história de Joinville. Pelo que se sabe, ele não teve nenhum envolvimento com alguma moçoila local, né? Pelo contrário, ele era bem focado, ele era bem dedicado à carreira religiosa. Mas voltando, agora falando o que interessa, que é o primeiro padre da história de Joinville, o navio que o conduziu, que o trouxe, tá? Era um navio veleiro chamado Lucie Caroline. O Lucie Caroline, ele saiu de Hamburgo em 21 de agosto de 1857, praticamente 3 meses mais tarde, ou quase 3 meses mais tarde, isso no dia 9 de agosto, é que ele enfim, chegou a São Francisco. Né? Eu já comentei, citei por diversas vezes aquele famoso contrato de 5 de agosto de 1849, que foi entre o príncipe de Joinville, né, que foi representado pelo seu procurador oficial, Leôncio B., e a sociedade hamburguesa, que é, como vocês estão mais do que cansados de saber, é a empresa que loteou e colonizou Joinville. Pois bem, esse contrato lá de 1849, ele determinava que na então colônia Dona Francisca, na futura colônia Dona Francisca, ou melhor dizendo, deveria haver um pastor luterano e um padre. Só que a quantidade de católicos na então colônia Dona Francisca era ínfima. Para vocês terem uma ideia, entre os 1.700 moradores da então colônia Dona Francisca em 1857, apenas 217, caso eu não esteja enganado, seguiam o catolicismo. Então é um número bem inexpressivo. Mas, como eu disse ainda há pouco, por força do contrato, deveria haver um padre. E, obviamente, o escolhido acabou sendo o padre Carlos. Né? Eu chamaria apenas de padre Carlos. Né? Então, o padre Carlos, ele acabou vindo, né? Acabou sendo o primeiro padre da história de Joinville por força desse contrato que eu acabei de mencionar, que foi assinado em 1849. Então, embora Joinville tenha sido fundada em 1851, demoraram-se 6 anos para que, enfim, o padre botasse os pés aqui. Né? Como esse vídeo já está longo pra caramba, né? Já está muito extenso, então eu tenho mais histórias, e essas histórias, bem interessantes por sinal, ficam para o próximo vídeo. Então aguardem. Até lá!